Há quem diga que nós somos um pontinho no universo, sujeito a todas as variáveis e influências que nos cercam. Eu sou Márcio Michelazzi, hoje eu estou à frente do Sindicato Nacional Pro Beleza, sou psicanalista, cosmetólogo e educador, e venho trazer aqui um tema para vocês que é beleza e felicidade. Você é feliz? Você é feliz? Você é feliz? O que é felicidade? O que é felicidade? Família. Fechem os olhos um pouquinho, todos vocês. Tudo que a gente ouviu até aqui são conceitos, né? Conceitos numa linguagem. A linguagem que nós estamos usando aqui é a língua portuguesa. Se eu viesse aqui falando com vocês em russo, sem um interlocutor, vocês entenderiam? Então existe aqui, em algum lugar em mim, uma capacidade de decodificação de conceitos que nós atribuímos primeiramente, à linguagem. Nas nossas vidas, e o que rege as nossas vidas, nós dividimos em duas partes, uma realidade absoluta e uma realidade relativa. Entender essas diferenças é muito importante para que nós, no mundo que vivemos hoje, entendamos o que de fato é felicidade, alegria, tristeza e sofrimento. O que é a realidade absoluta? Faço pergunta novamente. Você consegue ficar sem respirar e ainda viver? Não. Você consegue ficar sem beber água a partir de hoje? Não. É uma realidade, né? Essa realidade é considerada realidade absoluta. Sem água, sem respirar, eu morro. Se alguém hoje perder sua casa, seu carro e se ver numa situação totalmente precária, essa pessoa pode sofrer e morrer? Pode chegar num nível de tristeza tal e também morrer? Pode. A realidade absoluta é tudo aquilo que eu não consigo mudar. São as leis da natureza, é a minha conexão com o universo e aquilo que é natural. A realidade relativa é tudo aquilo que, como homem, eu construo. A língua portuguesa, uma criação que faz parte da realidade relativa, da troca de experiências do homem. Tanto é que é relativo que, se eu estou aqui falando, se eu nasço aqui no Brasil, eu falo a língua portuguesa. Se eu nasço na Rússia, eu vou falar o idioma russo, ok? Crenças, religiões, preconceitos, opiniões, elas são o quê? Fazem parte de uma realidade relativa. Boletos, contas a pagar. Quem eu acho que é bonito, feio ou belo. São realidades relativas. Lembrando que realidade relativa é tudo aquilo que influencia no meu dia a dia, na minha felicidade, no meu estado de espírito, que regem as questões sociais, mas que, mesmo que elas sejam retiradas de mim, eu não vou morrer biologicamente. Claro isso? Isso é muito importante para esse conceito hoje do que a gente fala do belo. Nós estamos hoje num mundo de discussões, principalmente das questões sociais, em que a imagem pessoal ela tem que ser colocada como algo além do que tem sido esse
essa realidade relativa de vida. Tanto é que nós vemos o quê? Jovens, né, que se não se encaixam em determinados padrões, elas o quê? Tem uma grande taxa de suicídio, não é? Quando eu não atinjo alguns padrões pré-estabelecidos. Aí eu pergunto a todos vocês, como nós, seres humanos, estamos criando as realidades relativas que nos regem? Vamos falar da beleza. Fala para mim uma mulher que você acha bonita. Gisele Bündchen. Quem mais? Adriana Lima. Você percebe que toda vez que a gente faz essa pergunta, é impressionante como aparece Gisele, Adriana e outras modelos. Raramente alguém fala, por exemplo, Glenn Close, Fernanda Montenegro. Por quê? A beleza, e a beleza que a gente vive no dia a dia, ela é considerada aquela que está entre a menarca e a menopausa, que é o período fértil da mulher. Existe um livro da professora da USP, Daniele Borneia, que trata justamente da evolução da beleza na sociedade. A gente fala muito do filme do Mad Max. Lembra da figura da Furiosa, aquela masculinizada, que protege as mães, que são o quê? De cabelos longos, de seios fartos. Comecem a pensar comigo. Nós que vivemos no mercado da beleza, o que é que a gente vende? Seios fartos, cabelos longos, pele saudável, beleza saudável. Porque entende-se que esta beleza, nesse momento de menarca, a menopausa, é aquela que representa o quê? Fertilidade, a capacidade ainda de reprodução. E por que com o homem isso não acontece? Com essa força. Porque o homem, ele tem capacidade reprodutiva em qualquer momento da vida. Mesmo quando ele passa dos 70 anos, dos 60 anos, ele ainda é um homem que ainda pode reproduzir e gerar vida. A mulher, quando ela atinge a menopausa, o que vai acontecer? Isso vai estancar, não é isso? Por que a gente traz essa reflexão? Quando eu me perco como ser humano naquilo que seja relativo ou absoluto, é onde vem aí os processos de tristeza, onde eu não me encontro. Toda pergunta no dia a dia, em todas as palestras que a gente vem aqui, é essa busca da gente entender o que é sucesso, o que é felicidade. E sucesso, felicidade é diferente para qualquer pessoa, né? Biologicamente, a gente sabe que uma prática reiterada altera questões biológicas na nossa vida. As teorias da evolução, né, mostram aí, por exemplo, que o cóccix é uma lembrança aí do nosso lado símio, em que o homem tinha um rabo igual ao macaco, né? Ou mesmo que o apêndice ainda era um órgão, né, presente ali para um processo digestório diferenciado do que a gente hoje se adaptou. Mente e corpo faz parte do mesmo sistema, não é? Não é algo isolado. Nós estamos falando aí de comportamento humano quando nós estamos numa preocupação com o uso, com aquilo que eu trato a beleza no meu dia a dia, a maneira que a beleza influencia no meu dia a dia, e ainda como as pessoas tratam isso ou na superficialidade, ou ainda como
algo de importância, porque essa é a discussão. Beleza é supérfluo ou beleza é essencial? Beleza, quando a beleza é saúde e quando a beleza é aprisionamento. Ok? Quando ela é aprisionamento? Quando eu faço aquilo apenas, quando eu me moldo de maneira tal para atender um objetivo alheio. Porque toda vez que eu atendo um objetivo do outro, algo não está sendo feito por mim. Aí a beleza aprisiona. A beleza, ela é saúde quando eu uso meu livre-arbítrio, da minha capacidade, meu direito humano de ser quem eu sou, para ter uma forma que agrade e atinja o meu objetivo. E como que em que momento eu posso entender isso? Tendo sempre essa reflexão desses níveis de importância. Né? Eu posso viver no dia a dia sabendo que existe aqui em mim, na minha vida, algo que é absoluto e que eu preciso observar. O que é esse absoluto do dia a dia? Viver bem, ter qualidade de vida, respirando bem, ar puro, exercício físico, não é? São coisas o quê? Do universo absoluto, que se equilibrados, desde a alimentação a minhas práticas diárias, eu vou também ter o quê? O resultado da beleza, ok? Quando, ao inverso, eu analiso que beleza, moda e tudo isso é iconográfico, eu vou brincar com a minha criança livre e me empoderar do direito de ser quem eu sou e usar de tudo que Deus disponibiliza no mundo, desde a ciência, desde a criação da sociedade como ela é, para que eu possa usar todo e qualquer artifício presente no mundo para que eu me sinta melhor. Empoderar-se de si mesmo é empoderar-se desse centro que faz essa reflexão do que é o momento de eu entender o que é absoluto, o que é relativo. Quando eu fui monge por 10 anos, né, fiz o caminho completamente inverso. A gente vive na sociedade e vai depois, muitos, né, buscar a espiritualidade. Quando eu fui para o mosteiro, eu recebi um nome, né, que era um codinome, que significava aquele que busca a verdade. Sempre fui muito questionador. Tudo eu questionava, tudo eu queria saber. Eu falei, não, esse é um nome que realmente me representa aqui. E nessa busca, sempre de questionar, é óbvio que todos os questionamentos trazem os momentos de exaltação, trazem os momentos de tristeza, felicidade. E quando a gente busca assim entender, você busca entender você num contexto universal, como um ponto no universo sujeito a todas essas forças, e sempre buscando a pergunta de quem eu sou. Quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui. E talvez, a única certeza que a gente tem inconscientemente é que nós não temos uma definição do que a gente seja. A certeza maior é, a gente não sabe o que é, nós não sabemos a que viemos, para onde vamos, porque todo e qualquer conceito que eu der, ele vem do universo relativo daquilo que a gente criou como sociedade de religião. Se eu sou cristão, eu tenho uma mentalidade.
Se eu sou oriental, eu tenho outra. Mas fato é que internamente, talvez eu não saiba absolutamente nada. E por isso que no dia a dia, a nossa luta maior é para buscar uma identidade. Por isso que no dia a dia é muito importante para as pessoas ter uma posição social, ter uma profissão, ser alguém de sucesso. Porque quando você fecha os olhos e se olha de cima do universo, para você aqui, como se você tivesse os olhos universais de Deus, e aqui você vê que você é um pequeno grãozinho de areia. E você pode se sentir até mesmo insignificante. A gente fala isso no dia a dia, né? Quem somos nós na fila do pão? Nós somos iguais, né? Não tem alguém melhor que o outro, no sentido ali de direito físico-biológico. Mas como esse grãozinho de areia, em conjunto, nós podemos ser uma montanha. Como esse grãozinho de areia, olhando de cima, nós podemos nos ver como um corpo único dentro desse planeta Terra. Como esse pontinho de areia, nós podemos observar que todos nós que aqui estamos somos pó de estrelas. E como pós de estrelas, nós podemos brilhar a todo momento. Nós podemos brilhar nos caminhos que escolhemos. E nós podemos usufruir do máximo da arte, da beleza, da cosmetologia, da moda e tudo isso como expressão iconográfica, como expressão de imagem pessoal, como expressão de vida humana que evolui, né? Como arte. Marco é um grande amigo que saiu daqui, e eu gosto muito do trabalho do profissional da beleza, cujo conceito é aquele que revela a beleza interior. Falamos que a prática reiterada, seja num aspecto físico, por uma analogia, por exemplo, se eu faço uns exercícios musculares, eu vou ganhando musculatura. Né? Existem umas outras provérbios, brocardos que dizem: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Outros colegas aqui falaram das questões de empatia. Se discute muito hoje na internet narcisismo, psicopatia. A psicopatia é a característica principal da ausência de empatia, a ausência de sentimento, né, de equidade ou sentimento pela dor do outro. E quando a gente fala só racionalmente, que a psicopatia é uma alteração no córtex frontal, enfim, a gente dá um sentido físico para isso, e isso de fato é cientificamente demonstrado. Eu pergunto a vocês, será que ao longo da humanidade nós nos comportamos de maneira tal, sem empatia por nada e nem ninguém, que a cada dia nós vamos desenvolvendo esse comportamento psicopata? Né? O que é esse comportamento psicopata? Aquele que eu não me preocupo com o sentimento do outro. Quando eu não me preocupo com o sentimento do outro, ou quando eu olho para alguém como um mero objeto, fica muito fácil o que eu fazer com o objeto? Chutar. Por isso que, quando eu tiro o valor da mulher,
eu tiro principalmente a valor disso no dia a dia, quando eu olho a mulher como um objeto, fica muito fácil chutar. Quando eu entendo que a mulher, da fase da menarca à menopausa, o que interessa como valor social é a sua capacidade de reprodução, e isso associado que ela é um objeto, fica fácil da gente entender porque a violência contra a mulher é tamanha no mundo, num número assustador. Portanto, não há como falar de beleza e felicidade num aspecto coletivo se eu não entender de fato como o mundo ao meu redor está. Onde eu estou inserido. Quando a gente nasce, né? Quando a gente nasce, fecha os olhos mais uma vez, todos. Vocês, imaginem aí, acabo de nascer, abra os olhos. Você olha, a humanidade está aí, caminhando, aí você não tem essa capacidade desse questionamento, você vai moldando pela realidade que está aí afora. E a gente diz, a humanidade deve saber para onde vai, né? Mas, se a humanidade efetivamente soubesse para onde ela vai, nós não tínhamos violência infantil, nós não tínhamos pobreza, nós não tínhamos tantas práticas de sofrimento. Então, a mensagem é: felicidade é um objetivo que todos nós, em conjuntos, podemos alcançar. Alegria é aquilo que a gente tem vivenciado de forma passageira no dia a dia. Felicidade ninguém tira da gente, ainda que você esteja triste. A alegria, ela acontece e ela vai sumir quando o sofrimento aparece. E que a gente, como seres gregários, coletivos, em conjunto, possamos refletir sempre o que eu posso entregar de melhor de mim para o mundo, o que eu posso fazer nesta passagem curtinha aqui pela vida, de deixar de bom para a vida do outro. Porque algo a gente sabe, que a felicidade tem uma marca, que é o sorriso. E nada melhor quando a gente consegue tirar dos nossos e de todo mundo um sorriso. Obrigado, gente.